Você sofre com incontinência urinária ou urina com frequência maior do que o normal? Olá pessoal, meu nome é Luiz Henrique e esse aqui é o canal Urologia Simplificada. Juntos vamos tentar desmistificar e descomplicar os assuntos relacionados ao mundo da urologia. E hoje eu trago uma conversa que eu tive com a doutora Larissa Vieira, ela é fisioterapeuta. Vamos abordar os aspectos de tratamento do ponto de vista urológico e do ponto de vista da fisioterapia, da incontinência urinária e da urgência miccional, são duas patologias distintas. Para não esquecer, antes de seguir para o vídeo, dá aquele joinha, se inscreve no canal, certo? Isso aí ajuda muito ao canal crescer e está trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Vamos para o vídeo. Oi, Larissa. Oi, doutor Luiz Henrique. Agora estou. Tá escutando, beleza? Tudo ok agora, graças a Deus. Aleluia! Boa noite, pessoal. Perdão aí por esse probleminha, acontece. Então agora, pior que eu já estava comentando aqui o pessoal para deixar outro. Galera, quem puder, avisa aí que vai ter a live, então. Vamos começar. Continue aqui. Manda mensagem aí para a galera que vocês conhecem que saiu. Chama de volta que vai dar certo. Agora ficou fast a velocidade da internet aqui. Então, assim, vamos começar novamente. Quero só fazer uma apresentação mais rápida aqui de doutora Larissa. Doutora Larissa é fisioterapeuta, certo? Ela é formada no Centro Universitário Tabosa de Almeida, em Caruaru. Ela fez especialização em uroginecologia e obstetrícia no IDE em Recife. E fez também uma especialização em distúrbios da articulação temporomandibular e dores orofaciais, né? Cuidados pré-operatórios, pós-operatórios da cirurgia bucomaxilofacial. Então, ela, além da ginecologia, ela tem essa parte da distúrbios temporomandibulares também. Então, boa noite, doutora Larissa. Se apresente ao pessoal e vamos começar essa live aí, live do sucesso. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos pela paciência, mas acontece. Vamos abordar a fisioterapia em conjunto com a urologia. Vamos falar um pouco, né, como o doutor Luiz Henrique já disse, da importância desse tratamento em conjunto. Exato. E, doutora Larissa, eu quero falar com você sobre, primeiramente, definir, né, o que é incontinência urinária, né? Como é que a gente pode tentar dizer o que é incontinência, quais são os tipos de incontinência urinária? Bem, a incontinência urinária nada mais é do que uma alteração onde não se consegue fazer o fechamento uretral de forma correta, acontecendo o que? A perda urinária. Essa perda urinária ela ocorre de várias formas, sendo classificadas na incontinência urinária de esforço, que a incontinência urinária de esforço é quando a pessoa faz qualquer tipo de esforço, como um espirro, como pegar uma caixa no chão, uma atividade física que é muito comum, com cargas altas, perder essa urina. Como também a incontinência urinária de urgência, que é a urgência para chegar ao banheiro. Então, o paciente, ele às vezes não consegue chegar até o banheiro, ou até consegue, mas precisa de uma certa pressa para urinar, para não perder no caminho. Exato. Aí, da urgência, geralmente tem um problema mais na bexiga, né? A bexiga tem uma patologia chamada hiperatividade do detrusor, que é o músculo da bexiga, e ele acaba contraindo na hora errada, né? A bexiga da gente é para contrair quando está completamente cheia, né? E nesses pacientes que têm essa bexiga com aumento da sensibilidade, quando começa a cair urina dentro dela, ela já começa a querer contrair para esvaziar. E muitas vezes não dá tempo do paciente chegar ao banheiro, né? Ou até, às vezes dá, mas ele vai com muita frequência, né? Aumenta muito a frequência que ele vai para o banheiro. Outros dois tipos de incontinência que a gente pode abordar também seria uma incontinência por transbordamento, que na verdade esse paciente ele não perde a urina por ter um defeito
o canal, né? Como a doutora Larissa falou, que é um dos tipos de incontinência. Mas, na verdade, ele acaba tendo a incontinência porque ele não consegue urinar normalmente, então acaba enchendo muito a bexiga dele, e a bexiga tem um limite, é igual a caixa d'água. Tem uma hora que, na hora, essa caixa d'água chega no limite, ela acaba transbordando. E aí, nesse caso, é a incontinência por transbordamento. Geralmente é quando a bexiga não tem força para contrair. E também tem as incontinências que é após cirurgia, né? Que a gente vai falar depois. Cirurgia de próstata, por exemplo, raspagem da próstata, que tem isso aí. E o que a gente vê, Larissa, em relação o pessoal fala muito, muita mulher se queixando de incontinência urinária. Tem essa diferença mesmo? Por que você acha que tem isso? Tem alguma coisa a ver com a anatomia? As mulheres se queixarem mais de incontinência urinária do que o homem? Isso, eu vou explicar um pouco, porque muitas pessoas não sabem que nós temos músculos no assoalho pélvico e não sabem também o que é o assoalho pélvico. Então, esses músculos funcionam como uma rede, certo? Essa rede, ela sustenta os órgãos. Então, entre as musculaturas, passa a uretra. Então, a musculatura ela vai ajudar no fechamento e na abertura e no fechamento dessa uretra. Então, quando há alguma alteração diretamente com o músculo ou com parte inervatória que é interligada com a pelve, ou seja, com toda a região interna, né, de baixo, vai ocorrer essas alterações. Muitas pessoas não conhecem, mas a musculatura do assoalho pélvico é igual a qualquer outro músculo do corpo. Então, a gente fala assim da importância do fortalecimento, mas não é só o fortalecimento. Você tem que fazer uma avaliação bem feita para ver se esse músculo ele tem uma contração exacerbada ou um relaxamento exacerbado dessa musculatura. Por isso a necessidade desse acompanhamento, de ver que tipos de quais músculos estão enfraquecidos, se tem pontos gatilhos que podem estar relacionados também com algumas patologias. Essa questão da pelve, né? Falava o pessoal, pelve, ali, todos os órgãos ali da bexiga, o reto, o útero, estão localizados na pelve, né? E tem os músculos ali, o músculo do assoalho pélvico é perto da região do períneo. O períneo é o local entre o ânus e a vagina, ou entre o ânus e o testículo do homem. Então, nessa região tem uma grande quantidade de musculatura, que é essa rede que a doutora Larissa falou, certo? E essa rede que é importante ter saber a tonicidade, a força dela, né, para o controle. Isso mesmo. A questão anatômica do homem e da mulher, o que acontece? O canal uretral do homem ele é mais prolongado e da mulher é mais curto. Então, tem alguns movimentos que a mulher faz, como espirrar, como até a própria gravidez, que faz uma compressão maior na bexiga, acaba acarretando uma incontinência urinária maior, devido à parte anatômica, ou seja, da compressão da bexiga ser maior. E do homem não, o do homem o canal, o sentido dele se torna maior. Além do homem também tem a questão da próstata, né, Larissa, que acaba servindo como se fosse uma válvula. A gente fala que é um esfíncter. A uretra da mulher tem cerca de 4 centímetros, né, de comprimento, já do homem pode variar de 20 a 30, 40 centímetros. Então, o comprimento ajuda, e o homem tem a próstata, que essa próstata serve como se fosse um dispositivo de válvula, acaba segurando a urina. Então, a gente acaba vendo as mulheres se queixarem mais, porque as mulheres dependem muito mais dessa musculatura do que os homens. Os homens, apesar de depender também da musculatura, tem a questão da próstata que ajuda a segurar, né? Tanto que é mais comum, após o paciente fazer cirurgia, tirar a próstata, começar a se queixar dessa incontinência também, né? Então, a doutora Larissa falou bem aí da questão da diferença entre homem e mulher. Então, é mais fácil realmente ter na mulher, mas tem algumas patologias que é mais comum no homem, que a gente vai ver um pouco mais para frente aí. E, Larissa, como é que o paciente chega para você no consultório? Como é que ele chega até você?
Bem, os pacientes comumente chegam no atendimento encaminhados por urologistas, encaminhados por ginecologistas. Eles podem também ir diretamente ao profissional habilitado. Porém, eu sempre dou ênfase à importância do tratamento multidisciplinar, pois tem tratamentos que o que é a fisioterapia pélvica? Ela trabalha a parte muscular, ela trabalha exercícios, reeducação, através da respiração também. Então, a urologia, ela trata de outra forma. Então, quando é tratado das duas formas, é mais enriquecedor para o paciente. Então, os pacientes geralmente chegam para mim já encaminhados, já com alguns exames. Então, ajuda bastante até para a questão diagnóstica. Mas Se bem que... essa questão do paciente só... falando a questão psicológica dele, como é que ele chega em relação assim, já chega achando que as últimas esperanças em ter o tratamento, que já tentou tratamentos após, que acha que não vai dar certo, como é que ele tem essa resposta como é que ele chega para você em relação ao psicológico dele? O que acontece? Muitos chegam um pouco desacreditados. Primeiro, por não conhecer a fisioterapia pélvica. Então, é um paciente que não tem alguma certa qualidade de vida, é um paciente que tem disfunções sexuais, muitas vezes geradas pelas patologias que a gente vai falar. Então, são pacientes que chegam muito tristes porque acham que mas eles chegam bem negativos realmente, por não conhecer a área. Porque a partir do momento que o paciente conhece mais o seu corpo, conhece mais a função do seu corpo, ele vai saber trabalhar aquilo. Então, ele vai acreditar que aquele tratamento realmente é fidedigno. Você não vai acreditar em um tratamento se você não conhece, se você não sabe como ocorre. Por isso que eu explico parte muscular, eu explico tudo isso ao paciente. Até porque o paciente, entendendo melhor, ele consegue ter uma resposta muito melhor ao tratamento. Ótimo. Diferenciar, né, que a fisioterapia pélvica, né, diferente dessa fisioterapia motora que o pessoal tem para coluna, para AVC, né, derrame, recuperar, é mais para fortalecer a musculatura da região pélvica. É totalmente diferente a fisioterapia para isso aí. Então, o paciente tem que entender e tem que comprar essa ideia de ficar bom, né? Fazer os exercícios em casa, né? A doutora deve passar alguns exercícios para eles fazerem em domicílio também, né? Isso. É um tratamento totalmente especializado, totalmente pontual para essa região. Tem alguns aspectos que eu associo durante os exercícios, mas o foco é no assoalho pélvico. Então, são tratamentos, não se assemelha totalmente, mas a questão da contração se assemelharia a uma contração de um bíceps, porque você vai ter que ter o controle do bíceps da mesma forma que você vai ter que ter controle dos músculos. Quando é que você tem um controle? Quando você prende o xixi, quando prende a urina. Então, é uma forma de você fazer esse controle. E para você ter um controle, você tem que conhecer, né? Tem que conhecer mais o seu corpo. Você escuta falar de músculos como o bíceps, o peitoral, o dorsal, mas você nunca escutou falar do pubcoccígeo, do iliococcígeo, né? Então, são músculos que você não conhece. Então, primeiramente, você tem que saber que ele existe para depois você poder treinar eles, né? Como é que você treina um negócio que você não conhece, né? Então, essa explanação de você passar para ele essa informação é muito importante. Queria ver só assim, em relação à investigação desses pacientes, né? Como existem vários tipos de incontinência, a gente tem que primeiro diagnosticar qual o motivo que o paciente está com incontinência, né? Então, o paciente, primeira coisa é a clínica. O paciente chega para a gente, conta a história dele, né? A partir da história a gente já consegue começar a localizar qual o problema que ele tem. E algumas vezes a gente precisa de exame para associar. Não é sempre que a gente vai precisar de exame, não, tá? A maioria das vezes, só pela consulta, a gente consegue ver. Exemplo aqui que eu vou dar de pacientes para vocês. O paciente chega para mim no consultório e diz, doutor, tem 2 anos que eu estou perdendo urina.
tuço, espirro, perco urina. Quando eu vou fazer atividade física, vou fazer um jump, vou para academia, acabo vazando e a calcinha fica molhada. Só isso, não apresenta sintoma de urgência, tem que correr para urinar. Não, só quando faço esforço. Pronto. Esse paciente provavelmente tem uma doença chamada incontinência de esforço. Tá? Já o outro paciente é o quê? Doutor, eu não perco urina, tá? Mas eu tenho que ir no banheiro toda hora. Tenho que ir de hora em hora. Às vezes eu tenho que sair correndo, porque senão eu posso me urinar na calcinha mesmo. Ou então aquele paciente que tem que usar fralda. Nesse paciente, ele já não tem incontinência por esforço. Ele tem uma urgência, né? Então, a diferença dos dois é o seguinte: a incontinência de esforço é um problema na anatomia da uretra. Ou ela é muito móvel, ou ela tem um defeito no esfíncter, que é uma válvula que na hora que a bexiga está cheia, ela não se fecha completamente, e na hora que a pessoa faz a força, faz a pressão e vaza. No outro caso, é um paciente que tem a bexiga, a anatomia até pode ser normal, mas a bexiga dela contrai na hora errada, contrai antes de ter urinado completamente. Então, a gente pode dar o diagnóstico só por isso, a gente já pode começar a fazer o tratamento, mas se a gente tiver dúvida, a gente pode fazer um exame chamado estudo urodinâmico. É um exame um pouquinho chato, então a gente tenta tratar primeiro, ver se o paciente tem resposta sem fazer ele, mas se for necessário a gente faz. É um exame que a gente tem que passar 2 sondinhas na bexiga e uma sonda no reto, tá? E a gente joga soro para simular como se a bexiga do paciente estivesse enchendo de urina. E aí, a partir disso, a gente vai mandar ele fazer alguns esforços. Fique em pé, tussa, fique sentado. E vai aparecendo um gráfico para a gente, como se fosse um eletrocardiograma do coração. Vai aparecendo lá aquele gráfico que a gente vai diagnosticando o que ele tem de problema, tá? E a gente consegue diferenciar se ele tem incontinência de esforço, se é grave, se é leve, e se tem a bexiga contraindo, tá? A partir disso aí, a gente vai determinar os tratamentos dele. Primeira escolha de tudo, são 3 linhas de tratamento. A primeira linha é mudança do estilo de vida. O que é isso? O paciente, a gente tenta, reduz um pouco a ingestão de líquido, tenta urinar com maior frequência, não demora muito para urinar. E a outra coisa é a fisioterapia. Então, assim, primeira coisa que eu queria falar com a doutora Larissa, em relação à fisioterapia para incontinência de esforço, né? Que é essa paciente que tem um problema da uretra ser muito móvel ou de ter um problema do esfíncter que não fecha na hora que ela está com a bexiga cheia. O que é que a gente pode fazer para essa fisioterapia para essa paciente? Eu quero ressaltar aqui um detalhe que é como você disse, essa questão de ingestão de líquidos. Ter bastante cuidado. Porém, os pacientes têm que ter cuidado que não é para deixar de tomar, mas reeducar essa ingestão. Acordou, ingere mais água e vai reduzindo de acordo com o dia. Isso. Porque muitos pacientes acham que não tem que tomar água, que não, eu estou perdendo, então o problema é que eu tomo muita água. É importantíssimo a ingestão de água, então ressaltar bastante isso, que é uma coisa que me perguntam muito. Em relação ao tratamento, primeiramente vamos fazer uma avaliação. Como é realizada a avaliação fisioterapêutica? A avaliação fisioterapêutica ela é realizada através de forma manual, certo? Onde, através da introdução dos dedos, eu irei sentir a musculatura. É como se aqui fossem os músculos, tá? Deixa eu fazer assim. E quando eu introduzo, eu vou abrir esse dedo... A introdução do dedo é onde? Na vagina. Isso, a introdução do dedo na vagina, certo? Quando eu faço a introdução na vagina, eu vou afastar. Quando eu afasto os dedos, eu vou sentir a musculatura. Eu vou sentir que o paciente ou tem uma contração exacerbada, né, muito forte, ou eu peço para o paciente apertar e ele só dá um esboço. Então, através dessa avaliação, eu vou ver os graus desse paciente, certo? Eu vou avaliar melhor os tipos de fibra, ou seja, se é as fibras lentas, as fibras rápidas,
que através delas eu vou verificar a questão de se é continência de esforço, incontinência de urgência, ou se é mista. Ela também pode ser as duas ao mesmo tempo. Então, o que é que eu vou fazer na incontinência de esforço? Eu irei fazer o fortalecimento, tá? Primeiramente, eu quero dar um feedback para o paciente, então eu utilizo um aparelho chamado perina, onde além de avaliar a força muscular, eu ainda mostro para o paciente que ele está fazendo a contração. O que é que acontece? Muitos pacientes acham que estão contraindo e estão ou expulsando, fazendo a expulsão, ou seja, empurrando, certo? Ou muitas vezes estão utilizando de outros músculos que a gente chama músculos acessórios. São músculos que ajudam um determinado tipo de músculo a fazer o movimento correto. Então, é necessário que o paciente fique bem relaxado, que tenha uma conversa bastante tranquila com o seu fisioterapeuta, tá? E eu utilizo, um exemplo, esse eletrodo. Esse eletrodo, ele pode ser utilizado tanto vaginal como em alguns tratamentos vaginal. Retal. Ele não é um eletrodo grande. Os pacientes geralmente não relatam dor, a não ser que fosse um paciente que não caberia usar ele no vaginismo, paciente que tem uma contração muito grande, que eu não utilizaria ele. Uhum. Então, através dessa parte prata, o eletrodo vai enviar estímulos para fazer a contração dessa musculatura. Então, eu vou trabalhar o fortalecimento dessa musculatura, eu vou trabalhar também a reeducação desse paciente em relação às atividades dele diárias, a respiração, a forma de respirar contribui para que você tenha um maior controle dessa musculatura, certo? Às vezes, alguns pacientes não fazem a respiração de forma correta, principalmente atletas que têm muita incontinência de esforço devido ao peso. Então, seria basicamente isso. Claro que cada paciente tem o seu tratamento especializado de acordo com sua avaliação. Esse eletrodo, ele vai fazer o estímulo da musculatura e ele vai fazer como fosse fazer ela malhar, né? Ela hipertrofiar essa musculatura. E essa hipertrofia vai acabar ajudando no controle da micção, né? Da urina. Isso. E isso tanto para incontinência de esforço como para urgência ou não? É mais para incontinência de esforço esse caso aí? Assim, eu utilizo mais para esforço, mas tem alguns casos, porque assim, a incontinência urinária de urgência, nós temos que fazer o quê? Nós temos que fazer uma estimulação elétrica, mas nós temos que fazer uma modulação dos nervos. Então, o tratamento ele nunca vai ser só de uma forma. Ele sempre vai ser associado, tanto com terapia manual, tanto com fortalecimento, através do eletrodo, como também tem os cones vaginais. Os cones vaginais, eu vou trabalhar também o fortalecimento dessa musculatura. Ótimo. Assim, então, a primeira linha do tratamento da incontinência de esforço é realmente isso, mudança do estilo de vida e fazer a fisioterapia. Alguns pacientes não vão ter uma boa resposta para essa fisioterapia, né? Principalmente aqueles pacientes que perdem a urina até com esforços mínimos, né? Sorrir acaba perdendo, quando sorri um pouco mais forte, eles têm uma musculatura muito mais prejudicada. Pacientes que já fizeram alguns tipos de cirurgia, como esterectomia, tem lesões dos ligamentos. Ligamentos são como se fossem cordas de violinos que seguram a musculatura. Então, pode ter lesões desses ligamentos que dificultam mais ainda o controle. Então, nesses pacientes que não têm essa melhora, a gente pode fazer uma cirurgia que é conhecida como sling, né? que o pessoal chama de suspensão da bexiga. Mas, na verdade, não é a bexiga que a gente suspende, é a uretra. Né? A uretra que tem um problema, a gente bota uma telinha que vai levantar essa uretra aí. Então, a gente pode tentar fazer essa cirurgia. É uma cirurgia que diminuiu bastante a recorrência após a cirurgia, mas como é um procedimento cirúrgico, não é de primeira escolha. Tá? Então, a primeira escolha realmente é a fisioterapia, não tem melhor, a gente pode partir para essa cirurgia. Tá? A cirurgia que não é tão complicada, a gente faz com cerca de 30 minutos, né?
o paciente fica um dia internado, mas tem algumas complicações da cirurgia, como o paciente tem um risco maior de ter retenção de urina, não conseguir urinar totalmente, né? Tem que colocar uma tela, então às vezes tem uma reação à própria tela, que é um corpo estranho. Então, é um dos efeitos. Então, a incontinência de urina, a incontinência de esforço, são essas linhas de tratamento. Fisioterapia não melhorou, a gente pensa em fazer a cirurgia. Agora, em relação à bexiga hiperativa, que é aquela questão de a bexiga contrair no horário inadequado, a primeira escolha também é a fisioterapia, tá? Junto com a mudança de estilo de vida. A fisioterapia, depois, se não tiver melhor, a gente pode associar medicações, que são chamadas anticolinérgicos, que ela evita que a bexiga contraia. Mas como é que seria essa fisioterapia para urgência, doutora Larissa? Como é que você faria? Para bexiga hiperativa, no caso? Exato, para bexiga hiperativa. De urgência. Tem duas formas que nós podemos também estar estimulando essa questão dos nervos. De forma sacral, eletrodos. Como é esse eletrodo? Esses eletrodos, eles são colocados no sacro. Onde é o sacro? Fica entre o bumbum e a coluna, mais ou menos naquela região. Então, esses estímulos, eles enviam estímulos para que no sistema nervoso central reconheça, como se ele fosse reconhecer aquela contração. Então, esse estímulo pode ocorrer através desses eletrodos e um aparelho eletroestimulador, como também através do nervo tibial, que ele também envia uma mensagem fazendo esse tipo de contração, ajuda nesse tipo de resposta. Tem algum eletrodo que você faz introdução através da uretra para a bexiga, para poder estimular diretamente a bexiga mesmo? Não. Não, diretamente na bexiga não. Mas seriam através de pontos fixos que fazem esse estímulo no nervo. Internamente seria mais questão muscular. Esse do nervo tibial, né, ele faz o nervo tibial, geralmente ele também, a inervação que vai para o tibial vai para a bexiga também, né? Então, a inervação, o estímulo do tibial, que é o músculo da panturrilha, aqui o nervo da panturrilha, acaba levando o estímulo para a bexiga também. Então, tem essa ajuda. Apesar de estar longe, né? Anatomicamente, neurologicamente, eles são próximos, né? São meio que semelhantes. Lembrando que o corpo ele é todo interligado. Tanto musculatura, uma vai interligando na outra, por isso que tem os músculos acessórios, que um ajuda com o outro, como também a questão inervatória. A questão inervatória, ela vai do dedo do pé até aqui em cima. Então, ela é toda estimulada. Então, assim, os pacientes a gente manda para essa de urgência para fisioterapia e tem alguns pacientes que a gente já introduz medicação. Nesses casos é mais fácil do que não tem procedimento cirúrgico. Aliás, até tem. Quando o paciente não tem melhora com a fisioterapia, quando o paciente não tem melhora com a medicação, que é a medicação para segurar a bexiga, a gente pode fazer um procedimento que é a injeção de botox na bexiga. A gente entra com a câmera dentro da bexiga e a gente aplica botox em 18 pontos. O que é que esse botox faz? A mesma coisa que ele faz no rosto da gente, ele paralisa a musculatura. Então, como a gente aplica um botox e a incontinência devido à musculatura estar contraindo com muita frequência, ele vai parar um pouco essa contração, tá? Então, só que o problema é que a gente tem que repetir a cada 6 meses esse procedimento, e quanto mais vezes a gente faz esse procedimento, menos efetivo ele fica. Então, a gente, às vezes, tem que antecipar, fazer com 3 meses, 4 meses esse procedimento, que é a injeção de botox dentro da bexiga. Já ouviram falar nisso? Alguma vez? Botox dentro da bexiga, pessoal. Então, não é só para estética, não. Botox é uma coisa que a gente usa também na urologia. Então, outro tipo de incontinência é aquela incontinência por transbordamento, né? Eu falei que o paciente ele não tem defeito anatômico, tá? A uretra dele é normal, tá? Mas a bexiga dele é que não contrai. Então, assim, o paciente tem a inervação que vai para a bexiga, ela não faz com que a bexiga contraia. Então, ele tem um reservatório
tem a caixa d'água lá, chega a urina, só que ele não contrai para conseguir esvaziar. Então, nesse paciente aí, o tratamento seria o quê? A gente faz uma cateterismo, é passar uma sondinha 4 vezes por dia para poder esvaziar a bexiga. Por quê? Esse paciente, muitas vezes, ele até consegue urinar, mas é com o uso da musculatura abdominal. Ele faz muita força no abdômen, e com essa força do abdômen, ele contrai a bexiga e urina. Só que essa força não é capaz de esvaziar completamente a bexiga. Então, sempre fica um pouco de urina, um resíduo. E esses pacientes têm uma alta chance de ficar tendo infecção urinária, porque essa urina que fica na bexiga, ela vai ficando envelhecida, vai ficando concentrada e pode dar infecção. Então, até esses pacientes têm infecção urinária de repetição, a gente tem que investigar isso aí. Então, e nesse paciente não tem cirurgia para isso, tá? Não tem... Alô, Larissa? Oi, Tá estou escutando? ouvindo. Então, Estou sim. não tem cirurgia. Alô? Oi, estou ouvindo. Tá ouvindo? Eu acho que o meu fone que parou aqui, peraí. Alô? Tranquilo. Tá escutando? Tá? Estou. Então, assim, nesses pacientes não tem cirurgia, o tratamento é esse cateterismo, e a gente pode tentar o quê? Fortalecer, como ele usa muito esforço da barriga para poder urinar, a gente pode tentar fazer uma fisioterapia para fortalecer essa musculatura, né? Eu queria reclarar isso seguinte, se tem importância esse fortalecimento da musculatura para esses tratamentos dessa questão pélvica de incontinência. Bem, como eu disse, tem músculos que ajudam outras regiões a terem seu funcionamento correto. Então, o que é que acontece? A contração do abdômen é muito importante. Durante o tratamento fisioterapêutico, eu associo a questão respiratória com a contração do abdômen. Para quê? Para fazer o fortalecimento do mesmo, para que ele ajude e faça sustentação também nesses momentos que você relatou anteriormente. Então, não é um tratamento isolado, eu vou tratar só o abdômen ou só o assoalho pélvico, não. Um tratamento é associado ao outro. Entendi. Então, sim, tem essa importância, né? E um dos últimos tipos que a gente vai falar é a incontinência que é mais comum em homens, né? Que é a incontinência após a cirurgia da próstata, né? A gente sabe que tem o câncer de próstata, que é o câncer mais frequente no homem, né? Hoje em dia a gente está investigando com muito mais frequência e diagnosticando também. E as duas complicações principais da cirurgia para tratamento do câncer de próstata é a incontinência urinária e a disfunção erétil, né? Muitas técnicas estão se desenvolvendo para reduzir isso aí, né? Como a cirurgia laparoscópica, que a gente já tem aqui na região, a cirurgia robótica, né, que a gente está desenvolvendo. Mas, mesmo assim, alguns pacientes ainda acabam ficando incontinentes, né? Tem um risco, logo após a cirurgia, de até 8%, 9% de ficar incontinente. E, nesses pacientes, a gente orienta a fazer uma fisioterapia. E, no final de um ano, né, geralmente de 2% a 3% somente fica com incontinência. Então, de cada 100 que a gente opera, somente 2 vão permanecer com incontinência se fizer a fisioterapia correta, que é muito importante. Então, assim, eu queria explicar o porquê que ocorre essa incontinência, né, nesses pacientes, qual o motivo de ocorrer essa incontinência após a cirurgia da próstata e qual é a abordagem que você tem para esses homens que têm essa incontinência após a cirurgia da tratamento de câncer de próstata. O que acontece? Durante a cirurgia pode haver uma lesão do esfíncter ou da questão do nervo que é responsável pelo mesmo. E quando é retirada a próstata, porque depende se for uma retirada parcial ou se for a cirurgia radical, que é a retirada total dessa próstata. Então, o que acontece? Como ele é responsável pela abertura e fechamento, acaba que o paciente perde o controle dessa urina, dessa uretra. Então, através do tratamento fisioterapêutico, nós vamos fazer uma reeducação desse paciente em relação à contração do assoalho pélvico, como também com estímulos internos.
Como é realizado esse estímulo? Muitos pacientes chegam até um pouco assim, desconfiados, né? Onde é que vai colocar esse eletrodo? Como é que vai ser? Mas, gente, é muito tranquilo. Assusta um pouco pelo local, mas todos os pacientes que fazem dizem que é super tranquilo, não sentem nenhuma dor. Esse mesmo eletrodo que eu mostrei a vocês, ele é introduzido no ânus, certo? Esse tratamento, como é que ocorre? Eu coloco o eletrodo, tá? O paciente não fica exposto, o paciente fica apenas com o eletrodo. Às vezes eu faço alguns exercícios associados, mas o paciente fica super à vontade, certo? Então, é um eletrodo que não dói, é um eletrodo que ele é adequado para esse tipo de coisa, tá, gente? Então, é realizada uma avaliação para saber se tem sinais de contração, certo? Anal. E também, uma coisa muito importante é a questão da consciência do paciente. Ele tem que ter a consciência daquela contração, certo? Como o doutor Luiz Henrique havia falado, nós temos o períneo, que é entre o ânus e a vagina, ou o ânus e a parte escrotal, do pênis, enfim. Então, o que é que acontece? Como eles são muito próximos, quando você faz a contração anal, ele também vai trabalhando a parte da uretra, da bexiga e todo esse controle. E eu também faço exercícios em casa, igual no caso das mulheres, exercícios específicos, exercícios individualizados, porque cada paciente vai ter um grau naquela musculatura, onde eu vou avaliar melhor. Então, assim, o que você faz é acabar substituindo a próstata, né? Porque a próstata, ela como funciona com a válvula, mas na hora da cirurgia é retirada essa próstata, né? Então, o paciente perde meio que como se fosse uns 4, 5 centímetros da uretra. E perde o mecanismo de válvula. Então, você fortalece essa musculatura que tem em volta da uretra, e essa musculatura e esses ânus vão fazer o papel da próstata, para o paciente segurar. E essa questão do paciente, eles chegam desconfiados e tal, eu acho que eles têm que pensar o seguinte: imagine você ter que usar 5, 6 fraldas por dia, ter que estar restrito a ir para os ambientes sociais, restrito a ir para uma festa, um evento na casa de algum amigo e ter que estar usando fralda, tá? Por causa de um preconceito. Então, se você fizer o tratamento corretamente, adotar a fisioterapia tanto na hora que está com a doutora, tanto em casa também, fazer esse treinamento como se fosse uma academia, você vai ter que fazer, quanto mais você treinar esse músculo, mais ele vai responder a você, mais ele vai hipertrofiar, mais ele vai conseguir segurar a urina. E mais rapidamente você vai conseguir sair dessa fralda. Tá bom? Eu até umas pacientes me estão brincando, doutor, me ajude a parar de chorar pelo lugar errado. Estou chorando pelo lugar errado, né? Então, vazando ali, continência. Então, digo, me ajude a lhe ajudar. O tratamento, lhe orientar, mas você tem que fazer o tratamento conjunto comigo, tem que fazer o tratamento conjunto com a fisioterapeuta também, tá? Então, eles muitas vezes chegam querendo uma pílula mágica que vai resolver os problemas dele, mas não é isso. A incontinência urinária muitas vezes é um problema da musculatura, né? Então, é como se fosse para academia, você vai ter que fortalecer essa musculatura para poder segurar essa urina. Então, ele tem que comprar essa ideia e tem que ver tem que pensar no benefício que isso vai trazer. Então, paciente que perdeu urina, que tinha que controlar a hora que já tinha que sair de casa, urinar um pouco antes, porque ele sabia que na rua ia ter problema. Ou então que usa fralda, a partir dessa fisioterapia, a partir das medicações, a partir de talvez até cirurgia que faça, ele vai conseguir ter esse controle e vai melhorar bastante a qualidade de vida dele. Então tem paciente que acorda 5, 6 vezes à noite para urinar. Esse paciente não dorme, não consegue dormir direito. Imagine se ele conseguir urinar só na hora de dormir e acordar de manhã para urinar. Então vai ser maravilha, ele vai ter um sono bom, vai melhorar o humor dele, no outro dia vai estar melhor. Então é muito importante ele comprar essa ideia, entender, deixar o preconceito. Tem que botar esse eletrodo? Tem, o tratamento é esse. Se você tem a patologia, a gente agora tem que tratar essa patologia. Vamos aqui, busca o problema. Você está com problema, eu estou aqui para ajudar. Vamos se ajudar nós dois a resolver esse problema. É isso que tem que
que ser pensado e ser realizado. Quer falar alguma coisa, Larissa, em relação a isso? Bem, apareceu uma pergunta bem interessante agora. Em relação ao tratamento preventivo. Qual a importância da prevenção? Muitas pessoas acham que é normal a incontinência na velhice. Ah, fulano usa fralda. Quem é que quer usar fralda? Ninguém. Então, fazendo tratamento preventivo, ele pode ser realizado até em pessoas jovens, tá? Você conhecendo o seu corpo, fazendo o fortalecimento dessa musculatura ou relaxamento, porque tem alguns casos que mulheres, principalmente, têm a contração exacerbada, ou seja, ela tem a musculatura rígida. Então, é necessário que aconteça esse relaxamento. Então, a partir do momento que você conhece seu corpo, que você vai para uma profissional habilitada, uma fisioterapeuta habilitada, vai para um urologista que faz todos os exames e está tudo certo, a fisioterapia ela vai passar exercícios de manutenção. Exercícios como qualquer outro no sentido de contração. Você não tem que trabalhar o bíceps para ficar forte? Mesma coisa a sua pélvica. Lembrando que são exercícios passados pelo fisioterapeuta. Porque é o que acontece? Muitos pacientes pegam exercícios na internet, sendo que você pode estar fazendo uma contração de um músculo errado, de forma errada. Você pode estar exacerbando essa musculatura em vez de estar trabalhando ela da forma correta. Doutor Google, né? Doutor Google está aí para ajudar e às vezes atrapalhar, né? Então, a gente tem que pesquisar e tem que achar. Então, e assim, em relação à classificação de melhora do paciente, como é que você acompanha essa melhora do paciente? Se é com a redução da fralda, se é o aspecto dele, e quanto tempo você mantém o acompanhamento e quando você manda de volta para o médico que lhe indicou, né? O que acontece? Eu faço uma ficha de avaliação muito detalhada. Através dessa ficha de avaliação, eu vou fazer uma reavaliação desse paciente. Essa reavaliação, ela vai variar de acordo com o tipo de patologia do paciente. Patologia é a alteração que o paciente tem. Então, através dessa reavaliação, eu vou verificar se o músculo que estava enfraquecido, se ele está mais forte. Como? Manualmente, eu vou sentir essa musculatura através do aparelho chamado perina, que ele verifica o grau de força dessa musculatura também. Se o paciente utiliza fralda ou protetor diário, porque assim, acontece muito de mulheres acharem que é normal usar protetor diário. Não uso protetor diário porque se eu perder uma gotinha, gente, qualquer alteração, qualquer perda, não é que vai ser uma urgência, é urgente, é algo sério, não. Mas é algo que deve ser tratado e é algo que devemos dar atenção. Então, eu verifico a quantidade de fralda, a quantidade de protetor que esse paciente também está utilizando. Chegam muitos pacientes utilizando 10 fraldas, 7 fraldas diárias e reduzem em pouco tempo para 7, para 3. E como o doutor Luiz Henrique disse, e eu também vou reforçar, é muito necessário que o paciente siga todas as instruções dos profissionais, tanto do urologista, tanto do ginecologista, como do fisioterapeuta também. É um tratamento em conjunto. O resultado, ele não é só do paciente, do urologista ou do fisioterapeuta, também vem do paciente. Assim, o melhor resposta aí é nessa hora que ele sentir a felicidade, né? Ele vai chegar para a gente, doutor, realmente eu quase não perco mais urina, estou bem. Isso vence até qualquer gráfico, qualquer anotação, o estado de felicidade que o paciente chega na hora que tá bem, já é o nosso prêmio, né? Presenteia. Porque sempre mandou mensagem, doutora, reduzi uma hoje. E assim, lembrando que essa redução continua com as atividades diárias da pessoa. Eu não peço para restringir, eu peço para restringir, às vezes, no início, para que essa musculatura seja fortalecida. Só que, com o passar dos dias, algumas atividades vão retornando ao normal, porque o paciente não vai deixar de fazer aquilo que ele fazia antes. É justamente essa a intenção do médico. Todas as suas atividades de forma que tenha mais qualidade de vida. Assim, tem alguns
na questão da incontinência após cirurgia da próstata, né? Só falando aqui que tem pacientes que mesmo depois de a gente fazer fisioterapia, depois de 1 ano, né, após a cirurgia, que já reduz bastante a incontinência, mas tem alguns pacientes que mesmo assim ainda continua perdendo um pouco de urina, usa 1 ou 2 fraldas, ou então usa um absorvente ali diário. E nesses pacientes a gente ainda tem um tratamento ainda, que seria um tratamento cirúrgico, que seria como se fosse um sling também, só que nesse caso para o homem é um pouco diferente, é chamado sling masculino, que é uma telinha que a gente bota, ou um esfíncter artificial, é um dispositivo que a gente bota em volta da uretra, isso tudo por dentro, não fica nada visível, tá certo? É por dentro, a gente bota em volta da uretra e bota uma bolinha que fica no testículo do paciente. E aí ele controla a hora que quer urinar, tá? Na hora que quer urinar, ele aperta essa bolinha, esse esfíncter abre e ele consegue urinar. Depois que urinou, ele aperta novamente, esse esfíncter fecha e ele para de urinar, tá? Então, isso aí, mas esse é outro caso, caso não melhore, com a fisioterapia, caso mantenha a incontinência e essa incontinência esteja prejudicando o paciente, seja incômoda para ele, a gente tem essas 2 medidas alternativas. A gente deixa por último, porque são casos de material do corpo estranho que a gente usa. Então, pode ter risco de infecção, pode ter risco de rejeição do corpo. Então, tem esses riscos de complicação, então a gente deixa para uns casos posteriores. O primeiro abordagem é a fisioterapia mesmo, é a importância. Então, Larissa, eu já recebeu aqui uma mensagem aqui do Instagram que está acabando, a gente só tem 1 hora para falar. Pediu aqui o pessoal agradecer muito por ter ficado na live até o final, mesmo tendo esse pequeno problema aí esse contratempo. No comecinho aí, né? Algumas pessoas, eu já estava até falando aqui para a gente marcar para outro momento, algumas pessoas devem ter saído e não viu que ia ter, mas queria agradecer muito ao pessoal, agradecer a você, né, por essa aula aí que foi dada de fisioterapia. E eu queria deixar com você as últimas palavras aí sobre o pessoal, onde é que eles podem lhe encontrar, o que você achou da live. Comente aí. Eu achei de grande importância e quero agradecer pelo seu convite, pois é muito importante o próprio profissional saber a importância dessa multidisciplinaridade do tratamento. E os pacientes também entenderem que é muito importante ir para vários profissionais para que se obtenha um bom resultado. Eu atendo lá na clínica CEAME, tá? Se alguém quiser, pode olhar na minha bio do meu Instagram, está tudo lá direitinho. Se quiser, pode mandar algum direct com dúvidas, certo? E eu vou começar a postar mais informações, porque tem várias patologias voltadas a esses músculos, certo? Então, tem muita coisa que vocês ainda não conhecem e eu vou buscar passar o máximo de conhecimento para todos vocês. Pois é, apareça mais. O pessoal quer lhe ver. Apareça aí. O pessoal gostou da doutora, viu? Pois obrigado, Larissa. Abraço. Pessoal, obrigado. Obrigada, Luiz Henrique. Obrigada a todos. E obrigada a todos que assistiram a live. E qualquer coisa, é só falar com o doutor Luiz Henrique comigo. E aí, pessoal, gostou desse vídeo? Muito aprendizado, né? Se você quer ver mais vídeos como este, não se esquece de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, que se encontra aqui embaixo na descrição, tá? E também compartilhar com seus amigos e familiares, que eles vão agradecer muito por estar recebendo tanto conteúdo assim. Abraço e até a próxima!